Imagine um menino no meio do deserto. Não há água, não há sombra, não há futuro. Sua mãe se afasta a alguns metros porque não suporta vê-lo morrer. Não há testemunhas, não há ajuda humana, não há saída. E, no entanto, nesse instante exato, quando tudo parece perdido, a Escritura diz algo que muda tudo. Deus ouviu a voz do menino. Aquele menino se chamava Ismael. Mas antes do choro, antes do deserto e antes da rejeição, houve uma casa dividida e uma promessa mal compreendida. Ismael não nasceu do amor, mas do desespero. Abraão havia recebido uma palavra direta de Deus: teria descendência. Mas os anos passavam, Sara envelhecia e seu ventre permanecia em silêncio. A fé começou a se misturar com a impaciência e Sara tomou uma decisão humana para forçar o divino. Entregou sua serva egípcia, Agar, a Abraão para que tivesse um filho através dela. Agar concebeu e, desde esse momento, a convivência se tornou insuportável. Os olhares mudaram, as palavras feriram e o ambiente se encheu de tensão. Grávida e humilhada, Agar fugiu para o deserto sem saber para onde ir. Ali, exausta e sozinha, sentou-se junto a uma fonte, convencida de que não tinha saída. Foi então que Deus falou. Um anjo do Senhor apareceu a ela e disse com clareza: Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu com a verdade que carregava dentro: Fujo de diante da minha senhora. Então o anjo lhe anunciou algo que marcaria a história para sempre. Eis que estás grávida e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Antes de nascer, aquele menino já tinha um nome que era uma declaração eterna: Deus ouve. Agar retornou ao acampamento. Ismael nasceu. Abraão o tomou em seus braços e o amou como seu próprio filho, porque era. Durante anos foi seu único filho, seu primogênito, a prova visível de que a promessa começava a se cumprir. Ismael cresceu entre tendas e rebanhos, alheio aos silêncios incômodos e à tensão que o rodeava. Ainda não havia deserto, ainda não havia expulsão, mas o destino já estava em movimento. Ismael crescia em uma casa onde nada se dizia abertamente, mas tudo se sentia. Abraão o levava consigo, ensinava-o a reconhecer os caminhos, a escutar o vento e a olhar as estrelas. Nessas noites tranquilas, Ismael se sentia seguro. Uma vez, enquanto caminhavam juntos, atreveu-se a perguntar: Pai, Deus também me vê? Abraão parou, olhou-o com seriedade e respondeu sem duvidar: Deus vê a todos, Ismael, nunca esqueça isso. Mas Sara vivia outra realidade. Cada riso de Ismael era uma lembrança silenciosa de sua própria espera. Não odiava o menino, mas sua simples presença lhe recordava que a promessa ainda não havia chegado através dela. Agar, consciente de sua posição, caminhava com cuidado. Sabia que havia dado à luz o filho de Abraão, mas também sabia que esse filho não era plenamente aceito. Ismael, sem compreender totalmente, percebia as mudanças. Notava os olhares frios, os silêncios prolongados e a distância crescente. Ainda assim, continuava sendo um menino. Corria, ria e brincava, sem saber que seu lugar naquela casa era cada vez mais frágil. Até que ocorreu o impossível. Deus voltou a falar e anunciou que Sara teria um filho. Quando Isaque nasceu, a tenda se encheu de celebração. Sara segurava o menino com lágrimas de alegria e repetia uma e outra vez: Deus me deu riso. Abraão observava agradecido, mas sabia que algo havia mudado para sempre. Ismael olhava seu irmão pequeno com curiosidade, sem compreender por que agora todos os olhos estavam postos nele. O equilíbrio se rompeu. A presença de Ismael já não era apenas incômoda, agora era vista como um problema. E a alegria pelo filho da promessa logo exigiria uma decisão irreversível. O tempo seguiu avançando no acampamento de Abraão, mas a calma era apenas aparente. Isaque crescia saudável, rodeado de cuidados constantes, e Sara parecia viver cada dia com uma alegria que nunca antes havia conhecido. Para ela, aquele menino não era apenas um filho. Era a confirmação de que Deus não havia esquecido seu nome. Abraão observava a cena com gratidão. Embora em seu interior soubesse que a harmonia da casa
pendia de um fio. Ismael já não era uma criança. Havia crescido forte, acostumado ao trabalho e ao sol. Ajudava com os rebanhos, acompanhava os pastores e continuava passando tempo com seu pai. Uma tarde, enquanto retornavam juntos ao acampamento, Ismael quebrou o silêncio. "Pai", disse com cautela, "Isaque será agora o herdeiro?" Abraão parou. Não esperava essa pergunta, mas tampouco podia ignorá-la. Apoiou a mão sobre o ombro de seu filho e respondeu com sinceridade: "Isaque é o filho da promessa, mas você também é meu filho, Ismael. Isso não muda." Ismael assentiu, embora não totalmente convencido. Algo dentro dele começava a entender que as palavras nem sempre bastam para sustentar um lugar. Chegou então o dia da festa do desmame de Isaque, uma celebração importante naqueles tempos. Sara ordenou preparar um grande banquete. O acampamento se encheu de movimento, risadas e vozes. Isaque corria entre os convidados e Sara não o perdia de vista. Abraão participava, mas com o coração dividido. Ismael estava ali entre os demais. Em algum momento riu, talvez por uma brincadeira, talvez por um gesto desajeitado próprio de sua idade, nada fora do normal. Mas Sara o viu. Sua expressão mudou de imediato. Aquele riso não lhe pareceu inocente, mas perigoso. Aproximou-se de Abraão com um passo firme e lhe falou em voz baixa, mas com determinação: "Não pode continuar assim. O filho da serva não herdará junto com meu filho, junto com Isaque. É apenas um menino", respondeu Abraão. "Não busca fazer mal." Sara negou com a cabeça: "Não arriscarei a promessa." Naquela noite, Abraão saiu sozinho do acampamento, caminhou sob as estrelas e falou com Deus como tantas vezes havia feito. "Senhor", disse, "Ismael é meu filho. O que devo fazer?" E Deus respondeu com clareza: "Não te pareça mal por causa do menino, nem por causa da serva. Ouve a voz de Sara, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma nação, porque é tua descendência." Abraão fechou os olhos. A decisão estava tomada. Ao amanhecer, preparou pão e um odre de água. Ismael ainda não sabia, mas aquela festa havia sido o último dia de sua vida naquele lar. O sol ainda não havia terminado de se elevar quando Abraão se aproximou da tenda de Agar. Não levava consigo a autoridade do patriarca, mas o peso de um pai que sabia que estava prestes a romper algo que não poderia recompor. Em suas mãos, levava um odre de água e um pouco de pão. Nada mais, nada que pudesse parecer suficiente. Agar o olhou e compreendeu tudo antes que ele pronunciasse palavra. "Já é hora?" perguntou com voz baixa. Abraão assentiu. Não pôde olhá-la nos olhos durante muito tempo. Ismael estava a poucos passos ajustando umas cordas, alheio ao que estava por suceder. Abraão se aproximou dele e apoiou a mão sobre sua cabeça, como costumava fazer quando queria abençoá-lo. "Filho", começou, mas a voz se quebrou. "Deves ir com tua mãe." Ismael franziu a testa. "Ir aonde?" Abraão respirou fundo. "Deus cuidará de vocês." Não houve mais explicações. Não houve discursos, apenas silêncio. Agar tomou o odre, cobriu sua cabeça e chamou seu filho com um gesto. Ismael olhou pela última vez as tendas, os rebanhos, o lugar onde havia crescido. Buscou seu pai com o olhar, mas Abraão já havia se virado. E assim começou o exílio. O deserto se abriu diante deles como uma sentença. Cada passo afastava Ismael do único lar que havia conhecido. No início, caminharam em silêncio. O sol subia, a areia ardia e o odre se fazia cada vez mais leve. Agar tentava manter o ritmo, mas a fadiga começava a notar-se em sua respiração. "Mãe", disse Ismael após um longo trecho, "voltaremos?" Agar não respondeu de imediato. Olhou o horizonte, depois seu filho. "Deus nos guiará", disse, embora em seu interior lutasse contra o medo. As horas passaram, a água se esgotou, o pão já não acalmava a sede. Ismael começou a cambalear. Agar o sustentou, animou-o a seguir, mas cada passo se tornava mais pesado que o anterior. Finalmente ele caiu junto a um arbusto seco. Sua respiração era fraca, seus lábios rachados. Agar o olhou,
e entendeu o que estava prestes a acontecer. Colocou-o com cuidado sob aquela sombra mínima, como se esse gesto pudesse protegê-lo da morte. Depois, se afastou alguns passos, não muitos, apenas o suficiente para não vê-lo morrer. Sentou-se no chão e elevou a voz entre soluços. Não posso ver morrer o menino. Ismael, com o último de suas forças, deixou escapar um choro débil. Não era um grito, não era uma oração aprendida. Era o clamor de um menino rejeitado que já não tinha mais nada. E esse choro atravessou o céu. Então, no meio do silêncio do deserto, uma voz falou: Agar, o que tens? Não temas. Ela levantou o rosto sobressaltada. Deus ouviu a voz do menino de onde está. Agar ficou imóvel. Reconhecia essa voz. Era a mesma que a havia encontrado anos atrás quando fugia grávida. Levanta-te, continuou a voz. Toma o menino pela mão, porque dele farei uma grande nação. E então ocorreu. Deus abriu seus olhos. A poucos passos de onde estava, apareceu um poço de água. Não surgiu do nada. Sempre havia estado ali, mas agora podia vê-lo. Agar correu, encheu o odre, voltou junto a seu filho e aproximou a água de seus lábios. Ismael bebeu e a vida retornou. A água devolveu a vida ao corpo de Ismael, mas foi o deserto que começou a moldar seu espírito. Aquela tarde não terminou com celebrações nem cantos, terminou com silêncio. Agar e seu filho permaneceram sentados junto ao poço durante horas, como se temessem que, ao se moverem, tudo desaparecesse outra vez. Mãe, sussurrou Ismael ao cair a noite, por que Deus nos salvou? Agar o olhou longamente antes de responder. Porque ele te ouviu, disse, não a mim, a você. Essa frase ficou gravada no coração do menino. Não retornaram às tendas de Abraão. O poço se converteu em seu ponto de partida, não de regresso. Levantaram uma tenda simples e começaram uma vida diferente, longe de promessas humanas, longe de heranças, longe de nomes importantes, mas não longe de Deus. Os dias no deserto eram duros. O sol castigava sem misericórdia, e a noite trazia um frio que atravessava os ossos. Ismael aprendeu logo que o deserto não perdoa distrações. Cada erro se paga caro. Cada decisão conta. Escute o vento, dizia-lhe Agar enquanto caminhavam. Ele te dirá quando avançar e quando deter-se. Ismael observava, aprendia, imitava. Seu corpo se tornou resistente. Seus pés se endureceram. Seus olhos começaram a ler a areia como outros leem pergaminhos. Aprendeu a encontrar sombra onde parecia não haver, a distinguir pegadas recentes de rastros velhos, a reconhecer o cheiro da água antes de vê-la. Um dia, Agar lhe entregou um arco tosco feito com madeira torta e uma corda gasta. Não para atacar, lhe disse, mas para viver. As primeiras vezes falhou, suas mãos sangraram, a flecha caiu desajeitada sobre a areia. Ismael apertou os dentes. Outra vez, disse, e voltou a tentar. Dia após dia, sem aplausos, sem testemunhas, até que uma manhã a flecha voou reta e certeira. Ismael sorriu. Não por orgulho, mas por compreensão. O deserto o estava aceitando. Pelas noites, junto ao fogo, Agar lhe falava de sua origem, não de rejeição, mas de propósito. Teu nome não foi posto por homens, recordava-lhe. Foi Deus quem o disse. Ismael, Deus ouve. E me seguirá ouvindo? Perguntava ele. Agar sorria. Sempre. Ismael cresceu sem rancor, mas com memória. Recordava seu pai, recordava as tendas, recordava a partida. Mas essas lembranças não o enfraqueciam, empurravam-no para frente. Não foi criado para reclamar o que perdeu, mas para construir o que ninguém esperava. O menino que quase morreu sob um arbusto se converteu em um jovem que dominava o silêncio. Onde outros temiam, ele avançava. Onde outros viam vazio, ele via caminho. E sem saber ainda, nesse mesmo deserto, Deus estava cumprindo sua palavra. Porque Ismael não só sobrevivia, Ismael estava se tornando. O deserto não anuncia quando um menino deixa de sê-lo. Não há cerimônia nem palavras solenes. Simplesmente um dia, Ismael se levantou com a certeza de que já não caminhava atrás de sua mãe, mas ao seu lado. Agar notou antes que ele mesmo. Já não olhas o chão,
lhe disse uma manhã. Agora olhas o horizonte. Ismael não respondeu. Tensionou o arco, observou o vento e soltou a flecha. Voou limpa, precisa. Agar assentiu em silêncio. O menino havia se convertido em homem. Com os anos, sua presença começou a ser conhecida entre os nômades que cruzavam aquelas rotas. Alguns o evitavam, outros buscavam sua ajuda. Ismael não falava demais, mas quando o fazia, sua voz tinha peso. Não precisava impor-se. O deserto já o havia feito por ele. Agar compreendeu então que seu filho precisava de algo mais que sobrevivência. Não nasceste para estar só, lhe disse uma noite enquanto o fogo crepitava. Precisas de uma tenda que não se mova contigo, mas que te espere. Ismael guardou silêncio. A ideia o inquietava. E se perco a liberdade? Perguntou. Agar sorriu com tristeza. A liberdade não se perde quando se compartilha com alguém que caminha contigo. Foi ela quem desceu ao Egito, não por nostalgia, mas por sabedoria. Retornou com uma jovem de seu povo, alguém que conhecia o deserto, que não temia o silêncio e que entendia que o amor ali não se gritava, se sustentava. Quando a jovem chegou, Ismael a olhou com cautela. Aqui não há palácios, lhe disse. Só areia e vento. Ela respondeu sem duvidar. Então aprenderei a viver com ambos. O casamento foi simples. Não houve música nem convidados. Houve fogo, pão partido e uma promessa compartilhada sob as estrelas. Ismael levantou uma nova tenda. Já não era só filho, agora era esposo e logo seria pai. Os primeiros filhos chegaram como chega a chuva ao deserto. Inesperados, escassos, mas suficientes para mudar tudo. Ismael os olhava dormir e recordava o arbusto sob o qual quase morreu. Agora outros respiravam graças a ele. Deus ouve, dizia-lhes em voz baixa, nunca esqueçam. Ensinou a seus filhos a caminhar sem deixar pegadas, a encontrar água onde outros se rendiam, a respeitar a terra que os sustentava. Não lhes falou de heranças nem de promessas alheias, falou-lhes de resistência. Não nos pertence nenhuma cidade, dizia-lhes, mas o caminho é nosso. As tendas começaram a multiplicar-se. O que antes era uma família se tornou clã. O que foi refúgio se tornou território. Ismael já não era só um sobrevivente, era um líder. E ainda assim, nas noites mais silenciosas, olhava as estrelas e pensava em Abraão. Não com ódio, não com rancor, só com uma pergunta que já não doía tanto. Por que assim? O deserto nunca lhe respondeu. Mas Deus sim, não com palavras audíveis, mas com algo mais forte, cumprimento. Ismael não herdou uma terra prometida, mas levantou uma nação onde ninguém acreditava que pudesse existir uma. E essa história apenas estava começando. O deserto não celebra nascimentos com sinos nem cantos, os celebra com vida, com um choro que rompe o silêncio e confirma que mais uma vez a morte não venceu. Ismael segurou seu primeiro filho com mãos firmes, mas com os olhos umedecidos. Não o disse em voz alta, mas dentro dele algo se quebrou e se ordenou ao mesmo tempo. Aquele menino não era só carne de sua carne, era uma resposta. Deus ouve, sussurrou como havia feito sua mãe com ele, e hoje voltou a ouvir. Os filhos começaram a chegar um após outro. Alguns nasceram em noites tranquilas, outros em meio ao vento e à pressa. Cada nascimento era uma batalha ganha ao deserto, cada nome uma marca na areia. Agar, já anciã, observava desde a entrada da tenda. Olha o que fez o Senhor contigo, lhe disse um dia. Disseram que não herdarias nada, e agora olha quantos caminham atrás de teus passos. Ismael não respondeu de imediato. Olhava seus filhos correr, tropeçar, levantar-se e voltar a correr. Não herdei terras, disse ao fim, mas herdei futuro. O primeiro se chamou Nebaiote, firme, observador, o que aprendia rápido. Depois Quedar, de caráter forte, arqueiro como seu pai. Depois Adibel, silencioso, prudente. Mibsão e Misma, sempre juntos. Dumá, reflexivo. Massá, inquieto. Adar, impetuoso. Tema, sábio antes do tempo. Getur, Nafis e Quedemá completaram o círculo. 12 filhos, 12 nomes, 12 príncipes.
Ismael os reuniu uma noite ao redor do fogo. O vento soprava suave, como se também quisesse escutar. Vocês não nasceram para se inclinar, lhes disse, mas tampouco para dominar pela força. O deserto nos ensinou algo melhor. O quê? Perguntou Quedar. Ismael cravou um galho na areia. A resistir sem endurecer o coração. Falou-lhes do poço que apareceu quando tudo estava perdido. Do dia em que Deus escutou um choro que ninguém mais ouviu. Não como uma lenda, mas como um aviso. Nunca creiam que estão sós, disse. Quando a água faltar, quando o caminho se fechar, quando o mundo os rejeitar, Deus segue ouvindo. Os filhos cresceram, e com eles cresceram as tendas. O que antes era um acampamento se tornou uma rede de clãs. Cada filho tomou seu caminho, mas nenhum se afastou do nome que os unia. Os povos vizinhos começaram a reconhecê-los, não por exércitos nem muralhas, mas por algo mais difícil de quebrar: identidade. São filhos de Ismael, diziam os do deserto, os que não se rendem. Ismael envelhecia, mas sua influência crescia. Já não caçava todos os dias, já não caminhava longas distâncias. Mas quando falava, os homens escutavam, porque sabiam algo que ele nunca esqueceu. Tudo começou com um menino rejeitado e terminou com 12 príncipes caminhando livres sob o mesmo céu. E ainda faltava o momento mais inesperado de sua história, o dia em que o passado retornaria para fechar-se. O vento soprava diferente aquele dia. Não era o vento áspero do deserto aberto, mas um mais lento, mais pesado, como se até a areia soubesse que algo havia terminado. Abraão havia morrido, o homem que saiu de Ur sem saber para onde ia, o pai de promessas impossíveis, o amigo de Deus. Seu corpo jazia envolto em lençóis simples, preparado para ser levado à caverna de Macpela, o lugar que ele mesmo havia comprado anos atrás para sepultar Sara. Isaque estava ali em silêncio. Segurava o tecido com mãos trêmulas. Não chorava em voz alta. Seu luto era interno, contido, como havia sido sempre sua vida. O filho da promessa, o herdeiro, agora era simplesmente um filho que havia perdido seu pai. E então ocorreu algo inesperado. Desde o horizonte apareceu uma figura solitária. Caminhava com passo firme, acompanhado por homens que se mantinham à distância. Não trazia bandeiras nem escolta cerimonial. Só sua presença bastou para que alguns levantassem a vista com inquietação. Isaque o reconheceu, antes que ninguém dissesse uma palavra. Ismael, o filho do deserto, o irmão que havia sido expulso. O nome que quase não se pronunciava na casa de Abraão. Durante um instante, o tempo pareceu retroceder. 2 meninos, 2 destinos, uma promessa dividida. Ismael parou a poucos passos. Não falou, não reclamou, não reprovou. Baixou a cabeça em sinal de respeito. Isaque foi o primeiro a romper o silêncio. Vieste? Ismael assentiu lentamente. Era meu pai, respondeu. Não podia não vir. Não houve abraço, tampouco hostilidade. Só uma verdade nua entre ambos. Caminharam juntos até a caverna. 2 homens marcados pelo mesmo sangue, separados por decisões que nenhum escolheu totalmente. Carregaram o corpo de Abraão entre os 2. Nenhum servo tocou o féretro. Durante o trajeto, o silêncio falava mais que as palavras. Cada passo sobre a terra era uma lembrança. A tenda, o odre, o poço, o riso de Isaque, o choro de Ismael, tudo estava ali sem dizer-se. Quando colocaram o corpo na caverna, Isaque ficou imóvel. Ismael observava a pedra que selaria a entrada. Fez o que acreditou correto, disse finalmente Ismael sem dureza. E Deus esteve com ele, e também comigo. Isaque o olhou pela primeira vez diretamente nos olhos. Eu sei, respondeu. Vejo isso agora. Não houve reconciliação explícita, tampouco fazia falta. Havia algo mais profundo, reconhecimento. Depois do enterro, Ismael deu um passo atrás. Sabia que seu lugar não estava ali. Seu caminho era outro. Que tua casa prospere, disse. E a tua também, respondeu Isaque. Ismael se virou e partiu em direção ao deserto, não como o filho expulso, mas como o homem que havia cumprido sua parte da história. Atrás dele ficava a promessa de Isaque, adiante o legado de Ismael.
e ambos, embora separados, haviam sido vistos pelo mesmo Deus. Ismael não morreu como rei, não deixou trono, nem templo, nem cidade com seu nome. Morreu como viveu, no deserto, rodeado dos seus, consciente de quem era e do que Deus havia feito com sua vida. A Bíblia resume sua morte com sobriedade, sem dramatismo, mas com peso eterno. Ismael foi reunido ao seu povo. Não foi esquecido, não foi apagado, não foi reduzido a uma nota à margem. Sua história ficou escrita porque Deus cumpre inclusive aquilo que os homens tentam apartar. Ismael entendeu algo que poucos compreendem, que nem toda promessa se cumpre do mesmo modo, mas toda promessa verdadeira se cumpre. Ele não herdou Canaã, não levantou altares como Isaque, não recebeu pactos visíveis, nem sinais públicos, mas recebeu algo igualmente profundo: identidade, propósito e descendência. Deus não o negou. Deus não o abandonou. Deus não corrigiu seu nome, ao contrário, o confirmou. Ismael havia dito o anjo, porque o Senhor ouviu tua aflição. E toda a sua vida foi a prova viva desse nome. Quando foi expulso, Deus ouviu. Quando a água acabou, Deus ouviu. Quando ninguém o defendia, Deus ouviu. Quando o mundo o deu por perdido, Deus ouviu. Ismael cresceu sabendo que não pertencia às tendas de Abraão, mas também sabendo que pertencia ao cuidado de Deus. Aprendeu a viver sem herança visível, mas com uma promessa interior que o sustentou quando o deserto parecia tragar tudo. E assim nasceu uma nação diferente. Não uma nação de muros, mas de rotas. Não uma nação de templos, mas de memória. Não uma nação sedentária, mas resistente. O Deus da Bíblia não é só o Deus dos eleitos visíveis, também é o Deus dos rejeitados escutados. Ismael nos recorda que Deus não mede o valor pela aceitação humana, nem define o destino pelo lugar que outros nos designam. Ele vê onde ninguém vê, ouve onde ninguém escuta e age inclusive quando tudo parece perdido. Talvez hoje você não se identifique com Isaque, mas com Ismael. Talvez sua história não foi a ideal. Talvez foi deslocado, apartado ou silenciado. Mas a vida de Ismael deixa uma verdade clara. Se Deus te ouve, tua história não termina no deserto, termina em propósito. Se esta história falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like para que mais pessoas descubram esses ensinamentos. Seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando a palavra. Deus te abençoe.